Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez é uma alegria poder partilhar da palavra do Senhor aqui em comunidade. Tendo em vista os dias que nós estamos vivendo, dias tão difíceis, tão diferentes, nós somos gratos a Deus pelos recursos que nós temos disponíveis até então. Recursos que nos possibilitam minimizar a distância entre nós, que nos possibilitam permanecer juntos, ainda que de maneira remota por enquanto, e nos possibilitam manter a nossa comunhão aquecida. Graças a Deus por tudo isso. O ano de 2020, sem nenhuma dúvida, é o ano mais incomum que eu vivi até então. Talvez para você também. Tem sido um ano que trouxe consigo muitas dificuldades e também oportunidades. Neste mês de dezembro, conversando com algumas pessoas, fiz a seguinte pergunta: como você chega ao final deste ano? As respostas que recebi foram variadas. Vou destacar algumas. Chego ao final do ano com a impressão de um ano academicamente perdido. Me sinto mais distante de tudo e de todos. Quando voltei ao trabalho, percebi o quanto sinto falta das pessoas. Na dificuldade, nós evoluímos. Este ano me fez crescer, me forçou a evoluir. A convivência com os meus familiares em casa me fez conhecer outras pessoas. Foi muito bom. Acredito que você também tem as suas impressões, sejam elas positivas ou negativas. Eu também tenho algumas. E acredito que o melhor que nós temos a fazer é tentar colher sabedoria ao olharmos para 2020. Tentar discernir o nosso tempo aprendendo com a realidade que o ano nos apresentou. O Salmo 90, especificamente o verso 12, me interpela, me desafia, me encoraja há muito tempo. Neste ano ele ganhou ainda mais significado. O salmista ora da seguinte maneira: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu acredito que eu e você, que nós também podemos orar assim. Acredito que mesmo em 2020, existem porções de sabedoria da parte de Deus para cada um de nós. Deus deseja que o nosso coração alcance sabedoria, que nós desfrutemos de vida plena e abundante. Para isso, precisamos considerar pelo menos 3 lições que o nosso Senhor nos ensinou neste ano. A primeira lição é sobre comunhão. Meados do século XIX, na Dinamarca, houve um filósofo e teólogo chamado Søren Kierkegaard. Ele, escrevendo sobre a felicidade, afirmou o seguinte: a felicidade é uma porta que sempre se abre para fora. Quem forçá-la para dentro acaba por fechá-la ainda mais. Eu concordo com ele. E me parece que o contrário também é verdadeiro. A tristeza é uma porta que se abre para dentro. É viver somente para si mesmo. A tristeza é caracterizada, é viver em solidão. Já se passaram mais de 9 meses desde o nosso último encontro aqui no Galpão. Faz muita falta, não é mesmo? Há quem também não se encontra com seus familiares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho há muito tempo. Por isso, em virtude dessa situação em que todos nós nos encontramos, muitos desenvolveram, outros aguçaram a percepção da necessidade humana de conviver,
de estar perto, de comunhão, de estar junto uns dos outros. Contudo, essa nossa demanda por comunhão não é uma novidade, não é um fruto do distanciamento físico. Na verdade, o desejo, a necessidade por conviver é parte de quem nós somos. No relato de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, quando da criação da humanidade, Deus afirma: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos um ponto. O nosso Deus é uma comunhão. O nosso Deus é a perfeita unidade de 3 seres distintos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus é a Trindade. O nosso Deus não é solidão, o nosso Deus é comunhão. Nós, conforme o texto de Gênesis 1:26, criados à imagem e semelhança deste Deus, fomos presenteados, fomos agraciados com qualidades do nosso Criador. Nós somos criados para a comunhão e não para a solidão. Criados para termos comunhão com Deus, com a gente mesmo, com o nosso próximo e com toda a criação. A primeira lição que levo e compartilho de 2020 é sobre a comunhão. Nós precisamos uns dos outros. E digo isso porque a felicidade é um movimento para fora e não para dentro. E a prática da comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a nossa comunidade de fé e etc., faz parte deste movimento para fora. Nós precisamos uns dos outros. E digo isso porque nós somos criados à semelhança do Deus Trino. Somos criados em comunhão e para a comunhão. A solidão, de acordo com C.S. Lewis, é o próprio inferno. É o oposto das realidades divinas. Hoje mesmo, você tem se sentido sozinho? Você tem se sentido sozinha? O que você pode fazer diante disso? Quem você pode procurar, mandar uma mensagem, mandar um áudio, fazer contato? Ou quem perto de você tem se sentido sozinho? Quem está perto de você e que você sabe que se sente sozinha? O que você pode fazer por essa pessoa? O que eu posso fazer por alguém que se sente sozinho e estar perto de mim? O meu incentivo é que nós façamos contato, que a gente ligue, que a gente escreva, que a gente se faça presente, que a gente minimize as distâncias e desfrute da comunhão uns com os outros, que é a primeira lição que nós aprendemos com o Senhor em 2020. A segunda lição é sobre o contentamento. Muitos de nós, ou muitos dos que nós conhecemos, foram financeiramente afetados esse ano. Muitos perderam o emprego ou o negócio, tiveram a renda reduzida, sofreram ou ainda sofrem com a realidade em que nós nos encontramos. Familiares meus passaram por essa experiência. E me lembro que a conclusão em que chegamos foi a de que deveríamos tomar todos os cuidados possíveis. Deveríamos nos proteger. Para as dificuldades financeiras, haveriam saídas. Existiriam saídas. E de fato existem. De fato existiram. Jesus, ensinando aos seus discípulos, disse o seguinte: não se preocupem com suas próprias vidas,
quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Lucas, capítulo 12, versos 22 e 23. Neste capítulo do Evangelho de Lucas, há uma porção de sabedoria de Deus para cada um de nós. Há 3 ensinamentos sobre o contentamento. Primeiro, quando lemos o texto, este que acabamos de ler, nos deparamos com a instrução de Jesus para não ocuparmos todo o nosso tempo preocupados com o que comer e com o que vestir. O convite de Jesus é para confiarmos no valor que Ele mesmo dá às nossas vidas, confiar na sua atenção e cuidado. O convite é para nos contentarmos com a preciosa verdade de que a vida é o que há de mais importante. O contentamento é crer e experimentar que a provisão vem da parte de Deus até cada um de nós. Segundo ensinamento, ainda no capítulo 12, agora no verso 15, Jesus afirma: tomem cuidado, protejam-se de todo tipo de ganância. A vida não é definida pelas coisas que vocês têm. A proposta de Jesus para cada um de nós é simples: não sejam gananciosos. Contentem-se com o que vocês têm. O contentamento é oposição à ganância. É ser livre da visão de mundo que tem os bens e as posses como solução para qualquer demanda. É compreender que a vida não é definida pelo que nós temos. Terceiro e último ensinamento. Nos versos 34 e 35, ainda do capítulo 12 de Lucas, Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir. Neste pequeno texto, Jesus torna claro para nós que o nosso coração, na linguagem bíblica, o centro do nosso ser, incluindo aquilo que nós desejamos, está sempre junto daquilo que consideramos ser o nosso tesouro. Por isso que quando atendemos ao seu chamado, à prontidão de servir, descobrimos que o real tesouro não são os recursos que nós possuímos, mas sim a possibilidade de servir e abençoar a outros com aquilo que nós temos. O ensinamento de Jesus é para sermos contentes com a possibilidade de servir os que estão próximos a nós. Nisso deve estar o meu e o seu coração, o nosso coração. Por fim, aquele que é contente cresce em disposição para servir, dividindo aquilo que possui. Essa é a segunda lição que levo de 2020, sobre o contentamento. O contentamento é crer, confiar e experimentar que a provisão vem da parte do Senhor. O contentamento é a libertação da ganância e do acúmulo. Aquele que é contente descobre o prazer em servir, em dividir e abençoar o próximo. A terceira e última lição é sobre a esperança. Nós já estamos em dezembro. Já são muitos meses lendo e ouvindo sobre os cuidados que devemos ter, sobre a atualização do número de casos e sobre as muitas perdas que nós tivemos.
Eu não me acostumei com tudo isso. E acredito que você também não. Ao ler e ouvir notícias relacionadas à pandemia, ainda sou visitado pela preocupação, pelo medo e pela angústia. Nós precisamos sim tomar todos os cuidados necessários e possíveis, pelo bem daqueles que estão próximos a nós e pelo nosso próprio bem. Ainda assim, mesmo tomando todos esses cuidados, não nos sentimos completamente livres da preocupação que a existência do vírus nos causa. Nós não vemos o vírus, a maioria de nós ainda não teve contato com ele, nós não o sentimos num primeiro momento e ainda estamos caminhando para descobrir como seremos livres dele por completo. Realmente, esse é um cenário, além de outras questões, que nos causa apreensão e medo. E por que a esperança pode ser uma das lições que aprendemos com o Senhor ao findar este ano? A resposta é que mesmo diante do caos, mesmo diante do medo e até mesmo da morte, nós podemos ter esperança. Há esperança. A esperança é o que nos faz sonhar. É o poder para suportarmos toda e qualquer dor no e do agora. A esperança é ordem mesmo em meio a todo o caos. A esperança foi o que encheu o coração de Maria Madalena e da outra Maria no domingo da ressurreição. As duas acompanharam parte do ministério do Senhor. Viram o que Jesus fizera, ouviram o que ele havia ensinado e foram testemunhas do seu amor e acolhimento. Todavia, na sexta-feira anterior àquele domingo, se depararam com a morte do seu Senhor, com a morte de Cristo Jesus. Morte essa que parecia ser um inimigo insuperável. Porém, naquele domingo, logo cedo, um anjo apareceu a elas e disse: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito." Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 5 e 6. Que notícia! Que boa notícia! Enche os corações de esperança. Essa é a mesma esperança que encontramos em duas das cartas que nós estudamos este ano. Vejam só. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hebreus 6, verso 19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A ressurreição de Jesus é fonte de esperança. Aquele que estava morto ressuscitou. A ressurreição é a derrota da morte. A fé em Cristo Jesus é o que nos enche de esperança. A terceira lição que levo e que compartilho em 2020 é sobre esperança. A ressurreição do nosso Senhor é a fonte de esperança. É a afirmação a cada um de nós de que nem o medo,
nem o caos, ou mesmo a morte são capazes de impedir, de derrotar Cristo Jesus. Mesmo diante de um cenário complicado e doloroso, em Jesus, o nosso Senhor, aquele que ressuscitou e venceu a morte, habita a esperança. Nele está a nossa esperança para hoje e para todos os nossos dias até o fim. Eu te convido a agradecer a Deus pelo ano que se encerra. Agradecer por compreendermos que precisamos uns dos outros. Agradecer por discernirmos que a nossa vida não consiste naquilo que nós temos. E agradecer por percebermos que em Cristo Jesus está a fonte da nossa esperança. Espero que essa seja a realidade da minha e da sua vida. Que assim seja com todos e com cada um de nós. Desejo a você e a sua família um feliz e muito abençoado 2021. Que nós possamos perceber a presença constante de Deus conosco. Um grande abraço. Que Deus inunde e abençoe o seu coração com muita esperança. Amém.